Vamos dar início ao Secovcast. Secovcast é o podcast do Secov Zona Sul, onde a gente traz informações, atualizações, conhecimentos para todos os representados e também para todas aquelas pessoas que têm interesse nos assuntos, que são os mais diversos, porque a gente entende que essa diversidade também ela complementa no processo de ação tanto dos colaboradores quanto das empresas. E o nosso convidado de hoje é o Ronan Mairesse, que é palestrante, mentor, consultor, já tem uma trajetória aí bastante significativa e vai contar um pouquinho para nós nesse início de bate-papo aqui, sua trajetória, sua história, para quem está nos acompanhando, conhecer um pouquinho do Ronan. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade de conversar com a tua audiência, a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu gosto muito desse momento porque a gente conversa, traz informação, mas se diverte, né? Ah, sim. Porque o que eu falo, por exemplo, muito para os atletas, né? Quanto maior for o teu prazer em competir, menor vai ser o medo de errar. Então, se você traz essa dica psicológica para o mundo corporativo, é a mesma coisa. O vendedor que se diverte conversando com o cliente, ele vai gerar amizade, vai gerar todos os neurotransmissores, hormônios que são importantes para gerar confiança no cliente. Sim. E ele acaba vendendo, né? Então, é bacana demais. Legal que tu tenha essa trajetória com atletas, com empresários. Tem um mundo diverso aí, né? Tratando Sim. e lidando com pessoas. Eu vejo aqui que tem a questão da liderança, da psicologia, enfim, da motivação, são vários aspectos importantes. E eu uso bastante esse ensinamento que tu traz aqui e falo para os meus atletas lá nesse sentido também. A competição é para a gente se divertir, né? Porque quando tu está te divertindo, tu está mais leve. E isso sempre deu certo lá, tivemos bons resultados, porque a gente não cobra aquela... até porque é um esporte amador, então a gente tem essa condução e eu vejo que dá resultado. Muito resultado. Eu comecei a trabalhar, você me perguntou a minha trajetória, eu fui líder pela primeira vez corporativo dentro de uma empresa com 19 anos. E ali eu já comecei a buscar conteúdos. Sim. E desde cedo eu percebi que o lado psicológico, ele é importante na gestão. Para você ter uma ideia, o estado de humor nosso aumenta a performance. Há uma melhora na performance, porque neurofisiologicamente vai ter uma mudança biológica e você vai se sentir melhor para fazer aquilo. Então, se você não se diverte, não curte, você vai ficar tenso, porque o cortisol vai te travar e você não vai conseguir pensar. Eu me lembro, Sérgio, nessas minhas idas e vindas dentro do mundo corporativo, trabalhei numa multinacional muito famosa aí, não posso falar se eu vou estar contando com quem foi. Eu cheguei lá, o diretor comercial apavorado, era o último dia do mês, 9 da manhã, ele tentando achar onde é que ele ia encaixar o que estava faltando da meta, era em torno de 3 milhões. Sim. E ele apavorado, porque a administração estava em cima, tem que fechar hoje. Aí eu peguei e cheguei, ele olhou, Ronan, graças a Deus tu chegou, me ajuda aqui a pensar. Aí entendi o problema dele, peguei ele pela mão e fui levando para o estacionamento da empresa, né? E ele, onde é que tu tá me levando? Tu confia em mim ou não confia? Confio, então vamos. E ele já estava começando a ficar mais nervoso ainda, porque eu estava indo para o estacionamento. Aí eu pedi, olha as árvores. Vamos fugir daqui. Olha as árvores, olha os passarinhos, concentra no passarinho, olha as cores do passarinho. E eu fiquei 15 minutos com ele nisso. No início foi muito difícil. E eu só perguntar, tu confia em mim? Sim. E aí quando ele conseguiu... O início natural é a defesa, né? Sempre, sempre. Quando chegou, por exemplo, num certo momento, ele já estava admirando as penas do passarinho, estava admirando as folhas da árvore. Ficamos 15 minutos ali e voltamos. Sentamos, em 30 minutos ele já achou a solução. O que é isso que eu fiz com ele? Distensionou porque eu usei uma técnica de atenção focada que produz ocitocina, que vai baixar o cortisol e ele vai conseguir encontrar a tomar uma decisão. Então, você que é líder, que está me assistindo, líder não é o cara que trabalha o tempo todo. Líder é aquela pessoa que quando toma uma decisão, ela pode mudar o planeta. Ela muda o mundo. Então, você precisa relaxar a mente para uma boa performance.
Nesse sentido, Ronan, até interessante essa tua colocação, mudar o mundo do seu colaborador também vai fazer com que haja um processo de transformação dentro da corporação, né? Porque cada vez que nem tu colocou aqui a questão do humor, o quanto é importante esse estado emocional, que ele tem uma conexão direta com a produtividade. Olha, 30 minutos aqui de podcast vai ser pouco nós falar disso, mas vou tentar resumir. Vamos lá. O que é ser líder? Líder é aquela pessoa que ajuda o outro a mudar as suas próprias vidas e o seu destino. Isso é liderança. Então, se você não ajuda o teu funcionário a crescer como profissional e principalmente como ser humano, você não é líder, você é um chefe. Tá? Porque a liderança ela vai além, ela vai trabalhar aspectos Sim. como de caráter, energia, qualificação, uma série de coisas. Depois vem a execução da Sim. empresa. E em relação ao estado de humor, por exemplo, segundo Daniel Goleman, que ele traz isso nos estudos científicos dele, eu posso estar errando o número, mas é em torno de 30% do faturamento do mês numa empresa, a responsabilidade por esses 30% é o humor do líder. Ao longo de um ano, chega a passar de 60%. Porque o líder, por exemplo, se ele tem momentos que ele tem que bater a mão na mesa. Sim. Você tem que usar uma liderança coercitiva. Mas o líder tem que ser visionário, tem que ser democrático, ele tem que ser afetivo. E se ele está num dia ruim, e ele sabe que ele está num dia ruim, e ele tem um contato com a equipe e transmite essa tensão, essa frustração ou aquela raiva, ele vai mudar o estado de humor das pessoas e elas não vão produzir. Então, movimenta toda uma energia que passa a ser negativa dentro daquele espaço. Sim, porque o que acontece? As pessoas ficam com medo. E olha que interessante, quanto maior o medo do líder, não, melhor, quanto maior for o medo da equipe em relação ao líder, Sim. maior é o risco de declínio. E o líder tem que entender que ele está numa posição que ele causa admiração, ele causa respeito, ele causa o medo e também causa inveja. Mas nós estamos falando do medo aqui. Sim. Então ele tem que entender que ele causa medo nas pessoas e ele precisa trabalhar esse medo. Como? De forma estratégica, porque as pessoas possam chegar nele. Porque senão a verdade nunca mais vai chegar. E na hora que as pessoas vão executar algo, elas ficam pensando assim, ó, o que será que o Sérgio vai pensar? Será que falo, será que não falo? Será que faço, será que não faço, né? E aí quanto mais... E gera dúvida, começa a ficar num ciclo que não se desenvolve, não desenvolve. Anda. Aí é onde cria o que você falou da energia. Aí você entra numa energia resignada de trabalho. Aonde eu estou mais preocupado com o que o Sérgio vai pensar do que ir lá e fazer acontecer. É bastante interessante, né? E eu vejo assim, o quanto desse teu tipo de trabalho ele é importante. Porque a base de qualquer estrutura são as pessoas. Se não souber comandar ou conduzir esse grupo de pessoas, vai ter dificuldade dentro do seu processo de desenvolvimento. E essa questão, como é que tu apresentaria, vamos dizer assim, para uma empresa dentro das suas necessidades, qual seria o formato, qual seria a metodologia para ir gradativamente preparando, desenvolvendo, trabalhando o emocional dessas pessoas? Como é que conduz? Claro que eu sei que são necessidades diversas, né? Mas daqui a pouco chegou uma empresa lá que está com uma certa dificuldade e o que tu apresenta? Qual seria? Vamos reunir o pessoal primeiro, vamos ouvir, nesse sentido. Legal. Primeiro ponto, assim, sempre, quando uma empresa me contrata, às vezes vem o RH. E eu perguntar como é que é o líder dessa equipe. Ele está a par, ele está sabendo, ele está querendo, porque nada muda se o líder não muda. Então, nós vamos trabalhar o emocional da equipe e o líder não quer mudar. Vai ter problema, porque ele é o frente, as pessoas se espelham nele. Isso é uma coisa que eu já vi acontecer em algumas empresas, é o seguinte, a pessoa simplesmente sabe que tem um problema, não, vai lá e contrata, vamos contratar o Ronan. E se retira, tipo, agora é tudo contigo, e na realidade não é assim, né? Tem que ter esse compartilhamento, tem que ter essa participação efetiva dentro do processo. Sim, o líder tem que estar junto com o RH o tempo todo. E isso acontece muito. Joga o problema para o RH, o RH resolve. Só que quem vai liderar é ele. Sim. Ele vai trabalhar o emocional da equipe e as pessoas vão se espelhar nesse emocional. Então, quando eu vou trabalhar, eu deixo claro, se o líder não mudar, eu não tenho como executar o meu trabalho. Porque não adianta eu criar todo ficar limitado. Um processo com os gerentes, com os supervisores, se o diretor ele vai continuar do mesmo jeito. Fica complicado.
de ter aquele resultado. Mas depois que o líder, por exemplo, ele diz para mim, não, vamos, topo, eu tenho uma humildade de... Porque, olha que interessante, o que é humildade, né? O Jim Collins, quando ele faz o estudo científico das empresas feitas para vencer, sim, ele não queria estudar o líder. Porque todo mundo fala que o sucesso de uma empresa é o líder. Então ele reuniu a equipe dele e disse, não vamos falar do líder. 6 meses depois, mais ou menos isso, voltaram e chegaram à seguinte conclusão: não tem como definir ou dizer sim, como é o porquê do sucesso das empresas se não passar pelo líder. E aí foi descoberto que esse líder tem um comportamento essencial, que é a humildade. Mas o que é humildade? Humildade não é fraqueza. Humildade é você definir um objetivo e saber que tem que mudar comportamentos, aprender coisas novas para chegar onde quer. Então, se você chega numa empresa, tem um líder arrogante, que ele mais se preocupa com a imagem, mais se preocupa com o status do que a vontade de desenvolver o time, esse é um líder que vai ser difícil trabalhar. Ele é um líder que ele não vai deixar o outro se sentir importante. Uma vez eu trabalhava numa empresa que eu tive uma discussão com um líder, não foi uma discussão negativa, uma discussão positiva, né? Que ele se preocupava muito em trazer os méritos da conquista do grupo de trabalho dele para ele. E ele era diretor, ele era o dono da empresa. Eu dizia assim para ele, falei para ele, cara, você já é o dono. Você permitiu que a equipe chegasse nesse resultado. Mas não precisa dizer para todo mundo dentro de uma equipe que você... Conseguiram por minha causa. Se não fosse eu, vocês não iam fazer. Mais ou menos isso. Eu já ouvi isso em alguns momentos. eu fiz um podcast ontem de noite também e o rapaz me falou a mesma coisa sobre isso. Ele viu coisas assim. E eu não sabia que era tão normal, né? E aí eu falei para ele assim, poxa, cara... Deixa o teu funcionário ficar feliz, sentir orgulho, chegar em casa, fazer amor gostoso com a esposa, brincar com os filhos, porque ele está emocionado, ele tá feliz em ter alcançado. Aí você chega e tira o mérito, como é que ele vai se sentir? Todo aquele esforço, toda aquela dedicação, envolvimento, enfim, mas isso está diretamente conectado com a questão do ego, né? Na necessidade de aparecer ou até de se manter numa identificação assim de status de que eu sou e os outros estão aqui por minha causa e dependem de mim. Uhum. Quando tu fala humildade, eu gosto de anotar bastante, Ronan, e estou sempre escrevendo, né? Tu falou que é a questão que na humildade não é fraqueza, não. Ela, na realidade, então eu já botei aqui, humildade é força. Muita. Né? E uma força que vai te proporcionar aproximação, aprendizado, integração. Sabedoria. Tu é como se tu abrisse os braços, né? E digo, podem vir, eu tô aqui para... A gente tá junto, vamos dizer assim, dentro desse processo. Né? Sim, porque a humildade começa com um processo de perceber as minhas fraquezas, as minhas falhas, reconhecer também o que eu sou bom, mas perguntar, eu preciso chegar aqui. Sim. O que eu tenho que aprender para chegar aqui? O que eu tenho que mudar? Então acontece muito... Com quem que eu tenho que estar também, né? Sim. Para poder gerar essa força. Às vezes, por exemplo, eu sou palestrante. Sim. Tá? Eu palestro para em torno de quê? 3.000 pessoas por mês. Sim. Mas você vai me ver na plateia, em muitos eventos, assistindo outro palestrante para eu poder aprender com ele. Porque eu quero aprender, porque eu quero chegar num nível como palestrante. Então, a liderança ela tem um fenômeno, Sérgio, que é o seguinte, isso a gente vê muito, eu vou lhe falar e você vai dizer que já viu. Por exemplo, o cara está num status, um empresário, rico, bem-sucedido, só que ele vive do sucesso do passado. A empresa ela continua próspera, continua crescendo, mas não mais por ele, mas sim pelos outros. Claro. E aí ele começa a boicotar aquelas pessoas que querem fazer diferente. Geralmente acontece isso na liderança empreendedora, aquele líder que começou a empresa. Então, por que acontece isso? Porque o líder parou de estudar, o líder tem que estudar. Por que ele tem que estudar? Para ensinar o público, para ensinar o grupo dele, o grupo dele que está abaixo dele. E não omitir a informação. Porque quando você para de ensinar ou não dá oportunidade ou omite a informação para ser o dono da razão, você não é mais líder. Acabou a liderança ali. Ronan, tu falando essa questão, eu registrei aqui que a empresa é viva, né?
ela cresce, ela se desenvolve. Se eu não acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento, eu acabo ficando para trás. E isso pode dar uma ruptura nessa relação de liderança com seus liderados. Tá? E quando tu coloca aqui a questão do ensinar, do preparar, eu já vi também em vários momentos uma resistência de como é que eu vou preparar, como é que eu vou ensinar, daqui a pouco ele vai ser meu concorrente, daqui a pouco ele vai ir para o mercado ou ele vai querer subir demais. Isso também entre como é que se diz, os níveis de dentro da organização, às vezes existe o gerente está meio lá muito cuidadoso com o seu vendedor, daqui a pouco vai assumir minha gerência, e como é que eu vou ficar? Então, as pessoas, parece que elas querem segurar, né, informação e conhecimento, e eu sempre vejo que quanto mais tu disseminar, mais cresce. Porque até eu gosto de usar uma frase que eu digo que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Isso eu vejo que tem a sua razão e realmente ele acontece numa proporção de que a gente vai se conectando, vai compartilhando e as coisas vão acontecendo. Isso é feito por um líder humilde. Que ele busca conhecimento, porque ele sabe que quanto mais ele aprende, mais ele ensina. Sim. E o ensinar é gostoso, porque o ensinar neurofisiologicamente também nos dá um sentimento de satisfação, né? Eu sempre brinco, né, com os meus clientes. O dia que você estiver se sentindo muito mal, se sentindo a titica do cachorro, sabe aquele dia que qualquer um de nós já se sentiu assim? Sim. Arruma um que esteja mais ferrado do que você para ajudar, porque você se sente melhor. Então, quando o líder ele ajuda e a outra pessoa cresce, lá no íntimo dele, ele tem aquela sensação gostosa, né? Sim. Mesmo que ele vá trabalhar numa concorrência, mesmo que ele vá trabalhar em outra empresa, mas essa pessoa, quando passar por ti, ela não vai virar a cara, ela não vai passar para o outro lado da rua, né? Porque ela tem um respeito, um carinho por ti, né? Essa questão do ajudar, né, e eu vejo às vezes nos movimentos sociais, as pessoas vão lá, se envolvem, entram em grupos, enfim, promovem diversas ações. Aquilo faz muito mais bem para elas, né, do que para o próximo. Lógico que ajudar o próximo é bastante importante, mas é em busca dessa satisfação também e dessa questão de me dar aqui uma energia, uma renovação, que as pessoas vão em busca dessas ações. E eu acho isso também é bastante interessante dentro desse processo. E eu anotei aqui também a questão do aprender e do ensinar, né? Outra coisa que eu sempre gostei de usar lá dentro das minhas aulas, né, que eu dizia assim, se tiver um aluno eu estou dando aula, se não tiver nenhum eu estou estudando porque eu vou ter que dar a próxima aula. Perfeito. Tá? Então isso te gera um processo contínuo, né, de um movimento em busca de aprendizado, de melhoria, de crescimento. E isso é bastante importante dentro de um processo de liderança, né? Tá sempre em busca de algo novo, um olhar para fora, não olhar só para dentro também, para ver outras perspectivas, quais as possibilidades de fazer ou de trazer para a sua empresa, para a sua organização. Você tocou num ponto, Sérgio, chave aqui. Com o passar dos anos, as competências elas foram mudando. Sim. Então vamos pegar o caso da competência da liderança. Ela tinha 13 competências de gestão. Sim. E 21 de liderança. Então somando tudo, passa de 30 competências para liderar e gerir uma equipe. Nos últimos anos, nós vimos a competência, uma nova que é a inteligência emocional. Sim. Que para nós já está obsoleto, isso aí o líder tem que dominar. E agora vem 2 outras competências que está se falando muito. A primeira, competência tecnológica. Tá? O líder, ele precisa entender como funciona a tecnologia. Ele não precisa operacionalizar a tecnologia, mas ele tem que entender como funciona para justamente naqueles momentos onde tem um ser humano fazendo algo, ele possa substituir por um computador, por uma inteligência artificial, para botar esse ser humano a atender cliente. A fazer coisas onde a emoção ela é importante. Então, por exemplo, eu fui diretor de empresa nos últimos 3 anos, contrataram todos os meus horários, né? Sim. E eu tive a oportunidade de praticar. Uma coisa de competência tecnológica é o impulsionamento no Facebook, o tráfego. Sim, sim. O diretor de vendas tem que entender, ou de marketing, tem que entender na prática como isso funciona. Porque hoje você traz a maior parte dos seus clientes dali. E aí você chega muitas vezes numa empresa, o cara nunca ouviu falar nisso. Outra questão é a competência neurofisiológica. Então, por quê? O mundo está tenso, está veloz, está incerto.
As pessoas estão tristes, nervosas, ansiosas. Eu vou ter que criar momentos, como você disse ali do karatê, para baixar a adrenalina, baixar o cortisol, para ter produtividade. O problema é que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente do sul do país, nós somos italianos, alemães, né? E muitos europeus. O que a gente veio fazer no Brasil há 150 anos atrás? A gente veio trabalhar. Então, se a minha avó fosse viva, o meu avô fosse vivo hoje, e visse o meu trabalho, ia dizer, o Ronan não faz nada, fica o dia inteiro sentado atrás de um computador. Só fala. Só fala. Tá, mudou a dinâmica, mas isso é cultural, tá dentro da gente ainda. Então, trabalhar O trabalho antes era muito braçal, né? Braçal. Ligado, E hoje não é mais assim. Com as próprias mãos. Hoje eu vou ter que ver que o Sérgio, o líder tem que ser um radar emocional. Na mínima mudança de comportamento, eu tenho que ver. Eu tenho que olhar o Sérgio não tá legal hoje. Vem cá, Sérgio, vamos conversar. Sim. E ter um diálogo franco, informal com ele para ajudar o Sérgio. Essa sensibilidade, essa percepção, ela é fundamental, né? Nessa construção do relacionamento. Tu traz um ponto aqui bastante importante, e a gente pode abrir uma janelinha aí nessa questão da inteligência artificial, o quanto que ela está impactando hoje dentro das empresas, né? E o quanto que ela meio que desacomoda as pessoas no sentido até de uma certo medo em relação ao que isso pode impactar. Como é que tu tem visto isso aí? Toda a revolução, desde a revolução agrícola lá, há 150 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, quando a gente inventou a pecuária e a agricultura, sempre teve momentos de tensão, né? Então, vamos pegar o caso, eu gosto muito de usar os caixas eletrônicos na década de 60, 70, né? Muitas pessoas ali acharam que eu perdi o emprego. E o que aconteceu? No início, houve um problema de ajuste. Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, as melancias tiveram que se assentar na carroceria, mas depois os bancos perceberam que vamos colocar essas pessoas que antes ficavam no caixa a atender o cliente, vão vender produto. Então nós vamos ter um problema na economia do emprego, sim, tá? E a inteligência artificial nem entrou ainda em ação, ela está ainda pequenininho perto do que vai ser. Está se apresentando para o mercado. Só que hoje nós estamos formando alunos no ensino médio que ocuparão cargos que ainda não existem daqui a 5 anos. Que a tendência é que tenha 100 tipos de cargos novos daqui a 5 anos. Então, o que esse jovem que hoje ele tem que aprender? Né? E o profissional que tá nos ouvindo aqui, desenvolver melhor os seus soft skills. Né? Determinação, força de vontade, foco na excelência, disciplina. Porque hoje é a nossa grande dificuldade. Ensinar é fácil. Agora, comportamentalmente, nós temos que desenvolver esses soft skills nessas pessoas para ter resultado. E esse é um ponto, assim, bastante delicado, né? Tu que transita por várias empresas nesse processo de consultoria, no processo de treinamento, enfim, lidando com pessoas, né? A gente ouve falar em vários momentos o quanto o comportamento ele é significativo nessa relação, né? E o quanto ele pode ser positivo ou negativo. O Goleman, ele traz isso, e até de maneira errada a gente fala que 80% é comportamental no estudo de inteligência emocional. O que acontece? Ele não falou 80%, mas se você pegar lá o que ele diz, dá em torno disso aí. O comportamental manda no jogo. Vamos pegar o caso do futebol, que eu trabalho bastante. Tá? As equipes estão muito parecidas, Sérgio. O que vai mudar? É o empenho, a determinação, o foco, a resiliência dessa equipe. Né? Por que um time pequeno perde com um grande? Parecido tu traz, porque eu já ouvi falar assim, o técnico e o físico, eles estão, né, muito iguais. Aí a mente que vai mudar. Né? Então, por que às vezes, por exemplo, um time pequeno ganha de um time grande? Tá? Lógico, o futebol é muito gostoso por isso. Começa a se destacar, né? Aquela questão, deu liga ali naquele grupo. Deu liga e... Não, por quê? Tem um aspecto do flow, do estado de fluxo mental, que diz o seguinte, para você chegar num estado de fluxo, flow, que o coach fala muito, você tem que, primeiro, ser bom no que você faz, e os caras treinam todo dia. E segundo, você tem que colocar um desafio. Então, por exemplo, vamos pegar um time pequeno que vai jogar contra o Inter ou contra o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul. Né? O Inter e o Grêmio, eles já entram nesse jogo, é um time pequeno, vamos ganhar. Eles têm que entrar o seguinte, não, a gente não tem que ganhar, a gente tem que ganhar de 3-0.
Porque se nós ganhar de 1-0 é perder, ganhar de 2 é perder, nós ganhar de 3. Você tem que criar um desafio. Sim. Porque aí o fluxo ele vai vir. É a forma de tu motivar o grupo. Lógico. Né? É através desse desafio. Porque senão... vai perder pro time ele pequeno. entra num processo de acomodação. E várias vezes acontece. Né? Mas... acontece, graças a Deus o Barcelona passou por isso e o Internacional jogou bem aquela vez e nós fomos campeões aqui embaixo. E, gente, quando eu falo campeões aqui embaixo, eu sou gremista e colorado ao mesmo tempo, eu tenho foto, eu sou o único profissional que andou nos 2 ônibus, tá? Né? Mas não vou contar que time realmente é do coração. Tá? Não, mas bem legal e importante também. Eu vejo que esse transitar no mundo esportivo, no mundo corporativo, enriquece, né, todo esse processo de entendimento da questão das pessoas. Porque todos têm suas competições, né, todos têm os seus desafios e essa constância nesse processo de manter, vamos dizer, as mentes ativas e as pessoas produtivas, ele também é um desafio, né? É um desafio, porque é uma competição, né? Sim. Porque se você pegar o exemplo assim... a Nestlé quer 50% do market share de chocolate, mas a Lacta quer 50% do market share de chocolate. A conta não vai fechar, porque tu tem outros 50%, que é da Neugebauer, das outras empresas. Claro. E é uma competição. O que vai definir? A liderança. E essa liderança tem que trabalhar o emocional. Então é uma competição igual como qualquer outra. Sim. Então na psicologia do esporte, tu traz muitas histórias que quando você traz para o mundo corporativo, você vê que é exatamente igual, só que mudou, ao invés de você chutar uma bola, você vai ter que dar um feedback. Claro. Ao invés de você cobrar um escanteio, você vai ter que vender para o cliente. Então a dinâmica é a mesma. Que maravilha. Muito bom, Ronan, esse nosso bate-papo aqui. A gente teria assunto aí para continuar por muitas horas, né? Mas foi bem legal. Agradeço muito assim essa tua disponibilidade de estar junto conosco, fazer esses compartilhamentos. Eu acho que sempre aquilo que a gente pode ir dividindo, né, a gente vai conseguir, consequentemente, também chegando lá nas pessoas. E isso vai trazer bons reflexos. E eu sempre penso que a nossa função, a atuação aqui como representação é justamente isso, é levar tudo aquilo que for possível para que chegue lá na ponta e que eles façam um bom uso e que isso faça com que melhore o seu dia a dia, em termos de como pessoa, como profissional e, consequentemente, das empresas. Então, muito obrigado pela tua participação. Fica aí à disposição também, se quiser fazer mais alguma consideração, deixar alguma dica, faz o teu fechamento aí, fica à vontade. Eu só vou deixar para você que está me assistindo no meu Instagram, @RonaMairesse. Quero agradecer ao Mauro Mota também por me apresentou você. E como consideração final, justamente assim, você quer empreender, você quer ter sucesso na sua carreira, faça boas conexões. Quando você se aproxima de pessoas que consigam, que faz match contigo e que trazem ideias novas, a tua mente muda. E a tua mente mudando, ela se abre para o novo e você começa a perceber possibilidades que antes não estava enxergando. Então agradeço ao Mauro, agradeço a você e principalmente a Deus por nos permitir esse momento gostoso nessa manhã. Muito obrigado, Ronan. Obrigado a todos aí que nos assistiram, nos ouviram e a gente volta no próximo Secovcast.